Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal da Minha Queima Livros e eu estou aqui para falar sobre a Helena Ferrante. A primeira vez que eu li Helena Ferrante foi um livro que eu fui buscar à biblioteca, que se chama Um Estranho Amor, que foi publicado em 91 e que já tem um filme. Depois eu fui ler a Amiga Genial em e-book, mas decidi comprar a minha edição e ler em versão física e ainda gostei mais. Depois o segundo volume, História do Novo Amor. Este é o segundo volume da série napolitana. O terceiro volume eu fui requisitá-lo à biblioteca, ainda não comprei uma edição para mim, que se chama História de Quem Vai e de Quem Fica. E depois temos a história da Menina Perdida, que é o último volume. E eu já li então esta série, a série napolitana. E depois eu li o conto A Filha Obscura, que no Brasil se chama A Filha Perdida, e gostei muito também. Também já li Um Estranho Amor, e basta então terminar Os Dias do Abandono, que é ainda o único conto que eu não li destas crónicas do mal de amor, que é constituída por Um Estranho Amor, Os Dias de Abandono e A Filha Obscura. Tem aqui um prefácio chamado Mulheres nos Limites. Este prefácio, Mulheres nos Limites, chama-se Ficção de Helena Ferrante e é escrita por James Wood. Foi um texto publicado na The New Yorker de 21 de janeiro de 2013. Eu ainda não li, ainda não agarrei, porque eu li em e-book e eu li o livro na biblioteca, então ainda não agarrei bem nas crónicas para ler de uma só vez, porque eu pretendo reler os outros contos e aproveito e leio aquele que ainda não li, que é o Dia de Abandonos, que tem a edição brasileira, que me foi enviada pelo Bruno. Eles dividiram os livros e nós juntámos tudo neste volume. Portanto, eu ainda não li. Sei que é sobre uma mulher que foi abandonada, um casamento acabado. Então, eu depois comprei Os Escombros, que foi a minha última aquisição da Helena Ferrante. Não, mentira, a última foi as Crónicas, mas foi uma das últimas aquisições, Escombros, e li-o nas minhas férias, muito recentemente. E este livro de Escombros vai reunir várias entrevistas, vários relatos, vários textos da Helena, desde 91 até 2016. Então, nós aqui vamos ver o início de sucesso e vamos já também apanhar os últimos livros que foram lançados e que são de grande sucesso. E a Helena Ferrante, apesar de não mostrar o rosto, ela dá várias entrevistas através da editora, através de e-mail, e até escreve as respostas e alguém, por exemplo, num programa de rádio, lê as respostas por ela. E aqui também temos perguntas de fãs e tudo. Ela recebe as perguntas e depois envia através de e-mail. Eu adorei este livro, acrescentou muito à minha vida e acrescentou muito à minha paixão pela autora. Então, aqui nós vamos ver mais da personalidade da autora, o que é interessante. E vamos também perceber o que é que ela colocou de si nas personagens, na Lila, na Helena, nas outras, na Olga, dos outros livros e tudo mais. Também sabemos que ela tem uma preferência por escrever sobre a maternidade, sobre o amor maternal, sobre o abandono, o que é difícil, as histórias de amor inacabadas, sobre o sofrimento. Ela gosta muito de escrever sobre isso. E aqui também é-lhe perguntadas diversas vezes, eu cheguei a ficar saturadinha, um bocadinho, vá, com a quantidade de vezes que os jornalistas, os fãs... É normal porque as pessoas têm curiosidade, mas querem sempre saber o porquê de ela não mostrar o rosto. Ela fala muito sobre os livros sobreviverem sem o autor. É difícil para mim expor todos os motivos desta minha decisão, como sabes. Quero apenas confidenciar-te que se trata de uma pequena aposta comigo mesma, com as minhas convicções. Eu acredito que os livros não precisam dos seus autores para nada, depois de escritos.
Se tiverem alguma coisa para contar, mais cedo ou mais tarde encontrarão leitores. Se não, não. Gosto muito daqueles livros misteriosos, tempos antigos e modernos, que não têm um autor certo, mas que tiveram e têm uma intensa vida própria. Aqui ficamos já a saber as motivações dela. Ela acredita na sobrevivência dos livros, se tiverem qualidade, que sobrevivem sem saber quem é a escritora. Isto aconteceu com o seu primeiro livro, que deu origem a um filme do Mário Mortani, que se chama Um Estranho Amor. E ele até vai acabar por lhe fazer questões e eles acabam por interagir e ela acaba por dar algumas indicações conforme aquilo que ela vai lendo o guião, e depois ela acaba por ir ao cinema, ver o filme e não gostou de certas coisas, achou que sentiu falta de outras e tudo. E ela não era assim muito conhecida, mas alguém reparou na qualidade do seu texto e decidiu fazer daquilo um filme. E aqui há então mais uma pergunta. Porquê é que decidiu não ser uma personagem pública? E ela responde. Ela quer sempre dizer o mesmo, mas diz sempre de formas diferentes. Chega a uma altura que eu acho que ela já está saturada e acaba por já dizer, pá, porque não quero e pronto. Então, porque decidiu não ser uma personagem pública? Por causa de um desejo de intangibilidade, um pouco neurótica. Fadiga de escrever atinge todos os pontos do corpo. Quando o livro termina, é como se tivéssemos sido revistados sem respeito. E não desejamos mais nada senão readquirir a integridade, voltar a ser a pessoa que normalmente somos nas ocupações, nos pensamentos, na linguagem, nas relações. Além do mais, pública é a obra. Nela está tudo o que temos para dizer. Hoje, quem é que realmente se importa com a pessoa que a escreveu? O essencial é o trabalho feito. E isso eu concordo com ela. Eu acho que os livros são realmente o mais importante. O facto dela ser uma figura tão misteriosa tem ajudado a vender os seus livros, mas o facto é que se ela não tivesse qualidade, eles não teriam sucesso, na minha opinião. Ajuda, claro. As pessoas têm sempre curiosidade e acabam por ir saber, bem, quem é esta Helena Ferrante, mas eu tenho a certeza que os críticos não teriam dado tantas opiniões positivas se ela não tivesse qualidade. Eu sei que existe, por exemplo, um livro que eu até acho que o título se chama livro o que ficámos a saber através dos jornais é que esse livro é escrito por um ator, mas ele não se quer identificar. E esse livro não teve sucesso nenhum. Falou-se disso, mas não teve sucesso nenhum. Não tinha qualidade. Ela fala muito nos livros e nas autoras, sobretudo nas mulheres escritoras. Ela dá muita importância à literatura escrita por mulheres e eu adorei isso, porque me identifico sem dúvida. E ela fala de vários textos e vários livros e várias escritoras que a influenciaram. Então ela tem aqui várias autoras italianas e temos aqui Amorante, que é um livro que já foi traduzido também pela Relógio d'Água, que se chama A Ilha de Arturo. E é um livro que eu quero muito, muito ler. Depois temos aqui também livros que ela gostou, um que se chama A Princesa de Cleves, da Madame Lafayette. É um livro que eu também pretendo ler. Ela realmente neste livro vai mostrando quais são as suas influências e isso é interessante porque acabamos por despertar também curiosidade em relação a essas escritoras. Falam muito sobre o facto das histórias serem reais ou se são inventadas e ela diz sobre isso. Porque nem sempre é possível, nem sempre isso é correto. Escrever também é a história daquilo que lemos no passado e que andamos a ler, da qualidade das nossas leituras e uma boa narrativa, ao fim e ao cabo, é aquela que escrevemos do fundo da nossa vida, do cerne das nossas relações com os outros, do cume dos livros que gostamos. Acabamos também por saber muita coisa sobre a Lila e a Helena. Ela é até confrontada com uma pergunta interessante, porque a Helena, na série napolitana, ela é escritora e ela dá autógrafos, então perguntam-lhe se não é um bocadinho contraditório ela criar uma personagem assim, sendo que ela não concorda, se aquilo é alguma espécie de crítica, se é alguma ironia em relação a isso. E ela diz que não, de todo, que não se identifica, que decidiu assim, decidiu ter esta postura, mas que não é de todo uma crítica nem uma ironia em relação aos escritores que o fazem.
ela respeita e assim que também pede o mesmo respeito. E ela diz também, a uma dada altura, aqui numa entrevista, que caso tenham interesse e que vasculhem a vida dela, ela deixa de editar. Não deixa não de escrever, porque ela diz que mesmo quando os livros não são editados, ela está sempre a escrever e que muitas coisas do que ela escreve vão para o lixo, mas se tentarem descobrir quem é, ou se um dia descobrirem, ela deixa realmente de editar porque perde todo esse interesse, porque acha que passaram aquela linha que ela pede, não é? Ela está sempre a tentar pedir esse respeito. Mas eu acho que muita gente não respeita e não querem mostrar à força. No entanto, que já houve aí uma pesquisa por parte de um jornalista que até tem um rosto, não é? Saiu uma notícia de uma mulher que ficou muito rica de repente e acabou por ser identificada como Helena Ferrante. A partir daí, nunca mais nenhum livro foi editado. Portanto, não sei, eu tenho a sensação que nós nunca mais vamos ler nenhum livro dela. Mas, quem sabe, ela mude de opinião, não é? Porque nós não temos culpa, Helena, não temos culpa desse jornalista, mau jornalista. Mas ok. Ela aqui diz também que Lila, que é uma personagem espetacular, não é? Muito bem construída. Aliás, todos os personagens são muito bem construídos. Todas as personagens são muito bem construídas, mas a Lila é aquela personagem inesquecível, pelo menos para mim. E a Lila é realmente uma inspiração. Foi construída inspirada numa amiga da Helena Ferrante que já morreu. Portanto, e aqui, claro, muito do que ela viveu está espelhado nos seus livros, mas ela diz que não é de todo verdade, não aconteceu muitas das coisas que ela queria. Ela demora muito tempo a escrever um livro. Ela só edita quando acha que o livro está perfeito, muito perfeito. Ela tem realmente um fascínio pela maternidade e por essa competição em relação às mulheres e à amizade, porque ela diz que já leu vários livros em que se fala muito na relação entre amizade entre homens, mas nunca se soube bem como é que são as relações entre as mulheres. Deixa-me ver só para aqui, ó. As suas personagens são sempre mulheres. Délia, Olga, Leda e Helena escreveram ou estão a escrever. São sempre narradas na primeira pessoa. São 4 protagonistas e ela diz aqui uma coisa, ela dá aqui um testemunho muito interessante. Acontece que muitas vezes mulheres, nos momentos de crise, tentarmos acalmar-nos através da escrita. É a escrita privada que visa controlar um mal-estar. Escrevemos cartas ou diários. Eu sempre parti dessa tese. São mulheres que escrevem a respeito de si próprias para se compreenderem. Porém, essa tese só se tornou explícita, ou melhor, parte essencial da evolução narrativa em Amiga Genial.
Ela assume que foi no livro de Elsa Morante que sentiu um fascínio e que partiu daí então a sua literatura. Ela acaba por dizer que foi um livro da Elsa Morante que permitiu descobrir uma história toda feminina, toda ela de desejos, ideias e sentimentos de mulher. Podia ser cativante e ao mesmo tempo ter uma grande dignidade literária. E aliás, ela até assume que o seu pseudónimo, Helena Ferrante, é uma homenagem a Elsa Morante. Ferrante, Morante. Helena, Elsa. Estão a ver? Pronto. Ela assume isso. Perguntam-lhe se ela lê tudo o que escrevem sobre ela. Ela diz que sim e que também gosta de ver os seus livros nas livrarias, mas que sente-se um bocadinho nervosa quando atinge aquele auge do sucesso e toda a gente fala nela. Ela diz que isso a incomodou um pouco. Lê o que se escreve acerca dos seus livros? Sim, tudo o que a minha editora me envia, mas faço intencionalmente com algum atraso, quando os meus livros já se distanciaram o suficiente e sou capaz de aceitar que façam parte, bem ou mal, das palavras das outras pessoas. Ela também ela recebe também um prémio, dão-lhe um prémio, não. Também lhe é atribuído um prémio muito importante em Itália e ela recusa receber o prémio. E perguntam, também, ela também foi finalista do prémio Strega, é atribuído um prémio importante em Itália e pergunta-lhe a um dado momento que importância é que esses prémios têm para ela. E ela responde: nada, nada, nada. As personagens femininas são quase sempre mulheres em situação limite, que vivem momentos de paixão ou de abandono, desiludidas, marcadas por um passado do qual não conseguem libertar-se. De onde vêm essas vozes? E ela responde: de mim, das experiências que tiveram importância para mim e daquilo que me foi dado a saber e ver da vida das outras mulheres e que me deixou ferida, indignada, deprimida e alegre. Portanto, ela vai contar histórias reais, ela vai contar histórias que viveu, ela vai contar histórias que viu viver outras mulheres e que permitiu e sentir-se indignada. E então, isto é uma forma dela mostrar essa indignação e dispor o papel da mulher, não é? O papel da mulher que muitas vezes tem que lutar por um lugar no mundo e que muitas vezes não é compreendida quando é sincera ou quando vai atrás de um amor e deixa a sua família para trás, ou quando afinal não gosta tanto assim de ser mãe. E por isso é que eu tenho um fascínio enorme pela Helena Ferrante, porque eu acho que ela expõe aquilo que a sociedade cor-de-rosa não gosta de admitir. Ela expõe as histórias das mulheres de forma muito crua e faz com que, ao longo das nossas leituras, o pessoal, os leitores sintam, ora, um amor incondicional pelas personagens, uma raiva, um ódio, um carinho. Por vezes queremos ser amigas daquelas personagens, às vezes queremos sacudi-las para elas mudarem de escolhas. E isso torna as suas personagens tão ricas e tão complexas e cheias de camadas. E isso é o que realmente me fascina. Para além da escrita, que é envolvente, é uma escrita tão bonita e tão maravilhosa. Tão maravilhosa. Ela acaba por ser a minha escritora preferida. Depois de já ter lido uma série de livros e de ser cativada e de me fazer sentir o que eu nunca senti com outro livro. Eu nunca me senti narrada e estes foram os livros em que eu me senti narrada. Eu senti que estava ali parte de mim. Sem a Helena me conhecer, acaba por falar sobre mim e de outras mulheres que eu conheço e de histórias de outras mulheres que eu conheço. E eu sei que a dada altura muita gente acha que os livros acabam por parecer ali um bocadinho uma novela. E eu também, até numa opinião minha, num segundo volume,
segundo volume, eu acabo por dizer que há ali quase que uma novela mexicana, mas que a Helena Ferrante acaba por saber parar na altura certa. O terceiro volume tem tantas peripécias que nós às vezes acabamos por pensar estamos no meio de uma novela. Mas na Itália, naquela altura, as famílias eram tão grandes e tanta coisa acontecia que eu acreditei nesta novela italiana, acreditei nestas peripécias todas e também há ali muitas vezes em que a autora diz não se passou nada, não tinha nada para vos contar, não tinha nada para vos dizer, mas agora vou-vos contar o que se passou depois de 3, 4 anos. Portanto, ela não ia contar e não ia falar sobre os anos em que não se passou nada, não é? Vai falar sobre aquilo que se passou e isso é que é interessante para o autor. Nunca me aborreceu, os livros nunca me aborreceram. Houve ali, acho que uma parte em que o livro perdeu um bocadinho mais força, mas depois quando começa é um turbilhão de emoções e são aqueles livros que estarão sempre. A Lila acaba por ser a grande estrela destes livros. Isto vai começar desde que elas são pequenas, num período pós-guerra, em que Nápoles está toda aquela fase em que está a começar a reconstruir a cidade pós-guerra, não é? E bairros nos arredores de Nápoles, nos lugares mais pobres, e acabamos por conhecer a Helena e a Lila, e vamos saber tudo sobre a Lila através da voz da Helena. Portanto, vai ser a Helena que vai narrar esta história. E claro que nem sempre é confiável, não é? Ela tem uma visão da Lila que se calhar na realidade não é bem assim. Mas pronto, ela vai contando então todos os factos, desde que elas são novas, existe sempre aquela competição. Já na escola já se notava elas a competirem muito, e se calhar uma delas até competia sozinha e nem sequer sabia, mas ok. Se calhar a Helena até pensava que a Lila competia com ela e não competia, mas ok. E depois vamos ver aqui o sentido da oportunidade, quem é que consegue chegar mais longe, quem é que tem mais inteligência, ou se o facto de nós termos o fator sorte também favorece. E claro, depois começa a adolescência, a fase adulta, depois temos a fase adulta e temos a fase da velhice. Velhice, sim, pá. E acho que toda a série fecha muito bem, portanto vai fazer aquele círculo e vai fechar de uma forma que nós identificamos as personagens ali. Elas começam de uma forma e terminam de outra. Há uma evolução, há evolução maior numa personagem do que na outra, não é? Existem personagens que já no fim vão começar a morrer e ele foi escrito para ser apenas um volume. A editora é que decidiu dividi-lo em 4, porque a Helena Ferrante escreveu apenas como um único livro. Não sei como é que a editora decidiu terminar ali os romances, mas termina sempre ali com aquele impasse, não é? Aquele mistério que nós temos vontade de saber o que é que vai acontecer. Claro que isto também é uma forma da editora ganhar um bocadinho mais, não é? Vendo mais livros em vez de só apenas um. Eu acho que a Helena Ferrante, ela agora já não está a viver em Itália, portanto ela já está longe. Ela tem alguma repulsa pela política do seu país, então há também essa crítica, não é? Crítica político-social, e nós vemos muito bem como é que são também tratadas as mulheres em relação ao trabalho, às condições no trabalho e à evolução da sua profissão. Nós temos aqui uma Helena que consegue depois chegar à escritora, não é? Tem-se toda a fama à sua volta, mas depois também tem os seus momentos de declínio e tudo mais. E claro, a fase em que ela fica doida por amor e esquece tudo. Esquece tudo. E não sei, quem já viveu paixões deste género, acho que aqui é muito bem retratado essa paixão que vira do avesso, e aqui também já vemos depois elas como mães, temos como é que cada uma reage em relação aos seus filhos. São mães completamente diferentes, enquanto que uma é super cuidadosa, a outra é uma mãe muito mais desleixada. Também temos aqui muito elementos que são muito semelhantes em todos os livros, em toda a obra de Helena Ferrante, e o que eu acho isso
extraordinário que faz com que não sejam apenas livros, seja uma obra no seu todo. Claro que as características da escrita estão em todos eles, mas os elementos, sabem? Eu consigo misturar, fazer ali uma mistura de todo o mundo de Helena Ferrante. Não sei se não seria capaz de identificar a autora em outros livros. Não sei. Portanto, este livro acrescentou muito, e isso eu recomendo este livro a todas as pessoas que gostam da obra. Eu ainda me falta ver o filme. As Crónicas do Mal de Amar, eu também pretendo ler de uma só vez. Um Estranho Amor eu já li, mas que pretendo reler. Um Estranho Amor vai falar sobre amor de mãe, falta de amor de mãe. Os dias de abandono de um homem que abandona uma mulher, a mulher que é abandonada, não é, pelo seu marido, e a filha obscura sobre uma mãe que olha para a maternidade. E eu gosto muito. Eu não sei se... Eu acho que vai ficar muita coisa por dizer. E se ficar, eu talvez faça outro vídeo, não sei, se me recordar de outras coisas. Entretanto, estive a ver as vossas respostas, não é? Li tudo com carinho e são todos mais ou menos da mesma opinião. Nós temos que respeitar a decisão da autora, não temos que querer que ela, não temos que concordar, temos que respeitar. E eu concordo com vocês, eu sou da mesma opinião. Eu acho que devemos respeitar, mas fico a pensar, e se todos os autores do mundo fizessem o mesmo? Nós não teríamos a possibilidade de ouvi-los em feiras, em palestras, estar presente, receber autógrafos. Isso deixa-me um pouco triste. Eu entendo a opinião da Helena Ferrante, mas eu acho que também faz parte esta relação leitor-autor, e acho que é muito importante também existir, para os livros crescerem, as histórias crescerem, o amor pelos livros crescerem, e acho que é interessante isso, e eu não consigo imaginar um mundo em que todos os autores pensassem assim, dissessem, eu quero que os meus livros sobrevivam sem mim. E depois ia ser uma feira de um livro muito mais vazia. Não íamos ter palestras, íamos ter só as editoras a falar pelos autores. Isso seria um bocadinho estranho. E espero que não consigo imaginar um mundo assim. E também acho que existem muitos escritores que utilizam um bocadinho a sua imagem também para vender os livros. Tenho pena que às vezes existam autores que vendam simplesmente pela imagem e não pela qualidade, mas isso é como tudo, existem leitores para todos, não é? Para todos. E só quero fazer um pedido à Helena Ferrante. Ela não vai ver isto, mas ok, nunca se sabe. Helena Ferrante, por favor, escreve mais livros. Ignora outro jornalista. Finge que não é nada contigo. E escreve para nós. É realmente uma autora que eu recomendo a toda a gente. Eu sei que nem toda a gente vai gostar. Nem toda a gente vai identificar-se. Mas não deixe de fazer a minha recomendação e de deixar o meu contributo para a leitura destes livros, que são todos maravilhosos. Eu sei que não são perfeitos e eu, como fã, admiradora, tenho noção que não são perfeitos, mas nada me mexeu tanto comigo como estes livros, como estas personagens e como esta escrita. Portanto, não posso pensar que realmente são perfeitos para mim, mesmo com todas as suas imperfeições. E eu realmente adoro. E aqui está. E é isto, não tenho mais nada para dizer, acho eu. Eu adoro Helena Ferrante. Um beijinho, até o próximo vídeo.